A outra coisa que eu achei muito interessante é que o governo lhe disse que ele não ia arriscar a vida dos firefighters, não ia arriscar a vida dos policiais. E o Senhor ministrou fortemente ao meu coração. Filha, eu não somente arrisquei a vida do meu filho Jesus, mas por vocês, eu entreguei o meu filho Jesus Cristo naquela cruz do Calvário. Ele foi ali crucificado. E não foi para salvar somente aquele povo dali daquele furacão Sandy, mas foi para salvar aquele povo do fogo do inferno. Foi por toda a humanidade que Deus, o Deus Todo-Poderoso, em que não há dúvida, não há sombra de variação, que não há pecado, entregou o seu único filho para que eu e você não perecêssemos, mas tivéssemos a vida eterna. E pouca coisa Ele requer de mim e de você hoje. Simplesmente que nós marchemos. E como é que eu marcho? Eu marcho obedecendo. Eu não posso marchar desobedecendo ao Senhor. Eu não posso marchar olhando para a vida que eu levava antes. Será que estava melhor aquela vida que eu tinha antes? Quando eu cedia aos prazeres efêmeros da carne, quando eu tinha aquela vida pecaminosa. Eu me lembro de uma pessoa que eu congreguei com ela e ela falava sempre comigo: mas eu tenho saudade. Uma coisa que tem saudade lá do mundo é saudade da gelada. Meu irmão, minha irmã, que saudade de gelada que nada. Começa a ter saudade do céu. Começa a marchar e rumo a Jerusalém, a terra prometida, que muito mais o Senhor tem para mim e para você do que aquilo que ficou no Egito. E eu vou falar algo para vocês, igreja. Essa tormenta, esse furacão, não é nada comparado com a grande tribulação que virá sobre a vida daqueles que não marcharam. A sua marcha não é somente hoje, a sua marcha não é somente amanhã, quem sabe hoje, amanhã, 1 mês, 2 meses, 3 meses. Não. A sua marcha, ela é constante, olhando para o alvo, olhando para o Senhor, não desistindo para você não ser pego de surpresa, meu irmão. Porque muitos morreram agora com esse furacão Sandy. Mas o difícil, o ruim não é só morrer com o furacão Sandy. O ruim é morrer e não ter certeza da salvação. E é isso que acontece com aqueles que param de marchar, que param no meio do caminho, aqueles que o Senhor para de ter prazer neles, porque eles desistem desta caminhada. Você não pode desistir. Existem muitas promessas para você que marchar, para você que perseverar. Há um novo céu, uma nova terra preparado para você. Há um novo nome para você. Você reinará com Jesus Cristo de Nazaré. Você não estará aqui no julgamento do trono branco. Você não estará aqui na grande tribulação, que vai ser muito pior do que aquilo que aconteceu. E principalmente, você que é lavado, que é remido pelo sangue de Jesus, você não queimará no fogo do inferno. E o Senhor trouxe à minha memória algumas pessoas na Bíblia que marcharam, e algumas pessoas na Bíblia que olharam para trás. Abraão marchou. Quando o Senhor disse para ele: Abraão, sai do meio da tua parentela, da casa de teu pai, e vá para uma terra aonde eu te mostrarei. Abraão ouviu a voz de Deus. O interessante, irmãos, é que quando ele falou para Abraão marchar, ele nem falou para onde ele estava marchando. Ele falou: marcha que eu vou te mostrar. E Abraão, ele marchava ali, em direção aonde o Senhor o estava mandando. Eu abro um parênteses aqui para te dizer que bom mesmo é marchar para onde Deus está te mandando ir. Não é para onde Deus. Tem lugar que é muito bom para uma pessoa estar, mas aquele lugar, ele não é bom para você estar. E Abraão ali, ele recebeu várias promessas, que ele seria abençoado, que a descendência dele seria abençoada, que Deus abençoaria quem o abençoasse e amaldiçoaria quem o amaldiçoasse. Era a promessa de Deus para Abraão, para um homem que
que tinha imperfeições como eu e como você. Mas que a diferença entre eles é aquela diferença dos que servem e dos que não servem. Porque Abraão ouviu a voz de Deus, obedeceu e seguiu a Deus. Diferentemente de Abraão, a Bíblia nos conta outra história, que é a história do sobrinho de Abraão, Ló. Quando Deus vai destruir Sodoma devido aos seus pecados. Mas Deus, ele quer dar um livramento ali para a família de Ló. E Deus fala com ele: mas sai você e a tua família, porque eu vou destruir Sodoma. E ele sai e Ló fala com os genros, né, que ainda não eram genros, mas aqueles que queriam que casassem com as suas filhas. Eles não dão ouvido. E sai Jó com as suas filhas e com a sua esposa. E quando eles estão saindo, eles têm a ordem de que eles não podem olhar para trás. Lembra que eu falei que ninguém marcha olhando para trás? Porque quando você olha para trás, você vê o inimigo. E a mulher de Ló, ao invés de marchar, de sair dali e obedecer à voz de Deus, ela olha para trás. E ela é transformada em uma estátua de sal. Porque o coração dela estava ali em Sodoma. E Deus, devido à sua misericórdia, não tem deixado nem eu nem você virarmos estátuas de sal. Porque quantas vezes nós não olhamos para trás? Quantas vezes nós estamos debaixo da direção que Deus nos mandou, mas estamos perguntando: será que é isso mesmo, Senhor? Hoje eu comecei a conversar com a pastora Rosa. Eu falei: pastora Rosa, quieta, deixa eu pregar primeiro, depois do culto a gente conversa. Porque a palavra que eu trago nesta noite, eu sei que ela é profética, pastora Rosa. A palavra que eu trago nesta noite para a senhora é que a senhora não pode olhar para trás, que a senhora não pode recuar, porque Deus chamou essa igreja para marchar. Podem até estar criticando por aí, eu não sei, não me perguntem. Podem até estar jogando pedrada, mas se você olhar para a pedrada, se você olhar para o inimigo, se você olhar para a perseguição, você vai parar. E Deus manda lhe avisar: não é para parar, que a ordem é para marchar. E a palavra que eu trago nessa igreja é para você. Não vai parar, porque Deus tem mistério contigo nesse ministério. Deus vai fazer algo grande. Como é que eu marcho, Ana Paula, se eu estou sendo perseguida? Marche olhando para o Senhor. É hora de arregaçar as mangas e ganhar almas para o reino de Deus. Tem muita gente perecendo, e essa igreja vai marchar como soldado pelas ruas de Nova York, ganhando almas para o reino de Deus. Pode perseguir, pode falar que a estratégia não está boa, deixa falar. Quem te chamou para marchar não foi o homem, quem te chamou para marchar não foi o pastor da outra igreja, mas quem te chamou para marchar é Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que vive, que reina para todo sempre, tem uma promessa sobre a tua vida. Não recue, é a palavra de Deus para você. Amém, igreja? Esta é a palavra de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Já me viu pregando? Já viu pastores saindo com raiva de mim? Pastora, a senhora sabe disso? Pessoas ficando com raiva de mim? Irmãos que só agora praticamente voltaram a me dar a palavra, a paz do Senhor, porque eu levei uma palavra de cajado na igreja, né, pastora Rosa? A senhora provavelmente se lembra. Irmã Regina também estava presente. Isso nunca se impediram de me chamar para pregar. E eu estava conversando com uma outra pastora que eu encontrei por coincidência na Londres há alguns dias, e ela me disse: aquela palavra que você levou naquela igreja, que eles ficaram com raiva de você, logo depois Deus levou uma pastora para pregar aquilo mesmo, e aquilo se cumpriu naquela igreja. Aleluia. Por isso que hoje eu falei: a igreja não vai ficar com raiva de mim, porque é dia de Santa Ceia. Mas nós não podemos recuar. Nós não podemos colocar os nossos olhos no inimigo, na adversidade da vida, porque isso nos impede de chegar aonde Deus quer que nós cheguemos. Veja bem que aquele povo ali estava chegando na hora que seria a hora do auge daquele povo. Mas eles olham, veem todo aquele exército e se intimidam. Não olhe para o lado, igreja. Não olhe para trás. Se alguém estiver cobrando de você, porque aquele povo começou a cobrar de Moisés.
começou a murmurar. Deixa o povo murmurar, porque Deus cuida de quem murmura. Mas o meu objetivo, o seu objetivo, é olharmos para Deus, porque só Ele pode nos salvar. Existem situações, eu passei por alguma situação há pouco tempo atrás, em que eu não estava marchando. Eu posso contar meu testemunho, igreja, não uso os irmãos, porque eu tenho esse testemunho para contar. E o interessante é que eu estava desempregada, e eu comecei a clamar a Deus. Senhor, abra a porta de emprego para mim. Senhor, abra a porta de emprego para mim. Senhor, eu não aguento mais ficar desempregada. E Deus usou um vaso para falar comigo, não tem porta fechada para você. E Deus usava meu marido todo dia. Ana, vai procurar trabalho. Ana, ninguém vai bater na sua porta. Eu não estava marchando. Eu estava ali esperando alguém bater na minha porta e falar, Ana Paula, vai trabalhar. Eu estava estagnada, porque eu não queria. Mas um dia eu rejeitei a situação. Amém, igreja? Rejeitei mesmo. Falei, esse desemprego não é de Deus, não. Isso é coisa do cão para me levar. E era mesmo, porque Deus falou aqui comigo através daquela profeta. Um dia Deus falou no meu coração, isso é um espírito de miséria. Eu falei, tá repreendido em nome de Jesus. E quando eu cheguei aqui, Deus usou na inauguração da igreja aquela pastora que falou para mim, olha, tem 4 aranhas que estava querendo te impedir sua prosperidade. E eu falei, está repreendido em nome de Jesus. Quando ela falou aquilo, eu já estava empregada. Porque ela falou, Deus já mandou essas aranhas para o abismo. Mas, igreja, eu estava lá linda, lá em casa, orando, clamando, Senhor, abra a porta de emprego. Não é assim. Deus falou comigo, marcha. O dia que eu vi que aquilo ali era coisa do diabo, igreja, para me empobrecer, eu comecei a marchar pelas ruas de Nova York. Fui no meu primeiro dia e procurei trabalho em restaurante, não. Fui no segundo dia, não. Fui no terceiro dia. Alguns falaram, não, vou te ligar. E realmente me ligaram de volta. Para a honra e glória do Senhor, Deus me prosperou. Deus mudou a minha situação por completo. Mas eu tive que marchar. Eu não podia estar ali parada esperando meu telefone tocar. E o interessante é que hoje, onde eu trabalho hoje, ninguém me conhece. Então ninguém ia ter ido lá em casa falar comigo, olha, aquele trabalho ali é bom. Mas Deus já tinha falado comigo, marcha, porque eu vou abrir a porta. Mas você tem que se mover. Muitas vezes, sabe por que nós paramos de marchar? Porque é muito mais cômodo clamar a Deus. Eu não estou falando para ninguém parar de orar. Mas é muito mais fácil clamar a Deus, culpar a Deus, falar, Deus, faz por mim. Ao invés de nós marcharmos, tomarmos aquela atitude que o Senhor tem nos chamado para tomar aquela atitude. E eu vou falar para a igreja nesta noite. O que Deus estiver falando para você fazer, você tem que fazer. Porque Deus não vai fazer por você. Deus não vai marchar por você. Deus, ele não marchou por aquele povo. Aquele povo, ele teve que marchar. Agora, Deus falou com Moisés. Você pega a tua vara e abre o mar vermelho.